Estou com o Bruno Baldutini, sócio do Pinheiro Neto Advogados, está participando aqui com a gente hoje, falar um pouco sobre regulação, mercado de Bitcoin, como é que vai ser potencialmente essa evolução dos Bitcoins no Brasil. Queria ouvir um pouco de você, sua opinião, Bruno. O que você tem visto, o que você já tem conversado, talvez até com o Banco Central, com os players desse mercado que estão começando. Obrigado, Luizio. Olha, surpreendentemente, o Banco Central conhece muito mais de Bitcoin do que você imagina, né? Então, quando o Banco Central decidiu regular, ano passado, meios de pagamento, que é uma regra específica para moedas eletrônicas, obviamente a primeira pergunta foi, puxa, então o Banco Central regulou o Bitcoin? E em conversas com o Banco Central, ele mesmo entende que o Bitcoin é uma moeda eletrônica no conceito amplo, mas não é uma moeda eletrônica que vai ser regulada agora. Então o Banco Central entende que é um mercado que ainda em crescimento e ele está naquela postura de watch and learn, ou seja, ele vai observar um pouco como é o Bitcoin, ele vai entender mais o Bitcoin para eventualmente regular ou não. Então o grande ponto dele ele entende que tem um ponto muito válido nessa moeda eletrônica, tem uma tecnologia por trás que interessa muito nas relações que ele cria. Por outro lado, ele também não quer regular algo sem entender profundamente, sob pena de acabar matando um produto que talvez seja uma solução para várias alternativas e ideias que venham a surgir no futuro. Então a postura do Banco Central foi uma postura muito positiva e surpreendentemente positiva na linha do tipo, olha, não tem nenhuma ilegalidade nisso e nós estamos observando como funciona. E aí, conversando também com o Banco Central na área de câmbio, novamente também fui muito bem surpreendido na linha de que, olha, para nós o Bitcoin é um ativo. Não é uma moeda no conceito. E quando você compra ou vende um ativo, você tem regras de câmbio específicas em que você tem que respeitar. Portanto, respeitadas as regras de câmbio que existem hoje, pagamento de impostos quando devidos, não tem qualquer ilegalidade. Portanto, o próprio departamento responsável por isso do Banco Central entende que também nada a ser feito, só acompanhar de perto. Interessante, Bruno. Você acha que é possível pensar alguma forma de sinergia entre o mercado de câmbio hoje regulado pelo Banco Central, corretoras, esse mercado de Bitcoin? E aí uma outra pergunta que sugestão, orientação você poderia dar para esse segmento de Bitcoin com relação a melhores práticas? Como que eles deveriam trabalhar olhando para um futuro de negócio no Brasil? Olha, quando um assunto é novo, e mesmo que você tenha concorrentes fazendo a mesma coisa, a maior recomendação que eu daria é que você deveria criar associações para padronização da indústria. Porque o que acontece normalmente é que você tem vários players fazendo a mesma coisa com interpretações da regra que variam muito. E isso faz com que você tenha alguém que seja muito agressivo e alguém muito conservador, e normalmente um regulador ele acaba regulando quando ele percebe abusos. Então uma coisa que eu acho recomendável, por exemplo, entre as corretoras de câmbio e as empresas de Bitcoin, criar talvez duas ou uma grande associação onde se discute abertamente padronizações de indústria, segurança mínima, regras de lavagem, como seria o reporting de uma operação. E uma vez pensada esta autorregulação, envolvendo corretoras, que justamente seria algo muito interessante, né, para as corretoras, iria para o Banco Central e contaria, olha, nós criamos a associação, criamos essas condutas básicas e com isso a gente vai criar os seguintes produtos e discutir previamente com o regulador. E ele, Banco Central, vem se mostrando muito aberto às tecnologias. E eu entendo, inclusive, que o Bitcoin talvez seja o grande futuro para as corretoras, porque é justamente uma forma segura de você operar em câmbio com rastreabilidade, com segurança e com custo por operação muito mais baixo de uma operação normal de câmbio que existe hoje, com uma moeda física. Então eu vejo talvez esse um grande passo para as corretoras, que por um motivo até de mercado no Brasil, em que ocorreu uma concentração excessiva no sistema financeiro, você precisa criar uma tecnologia, uma solução para que instituições financeiras de menor porte não sejam esmagadas pela concentração excessiva dos bancos que acabam dominando o mercado. Então talvez eu veja o Bitcoin como uma grande solução para as corretoras, para essa área de câmbio. Muito interessante, Bruno. Espero que no nosso próximo evento a gente possa ter uma evolução disso tudo que a gente está com suposições hoje. Quem sabe daqui a uns 2 anos a gente já tem algumas respostas. Obrigado.